Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre vocês que estão comigo neste canal do YouTube, estudando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o livro de Mateus. Hoje quero compartilhar com vocês o capítulo 9 de Mateus. Então, nós estamos vendo aqui, né? Esse é o primeiro evangelho, né? Mateus é o primeiro evangelho, e nós vemos Jesus operando muitas curas físicas, né? E enquanto ele cura fisicamente, ele também ministra a alma dessas pessoas, né? E Jesus continua o seu ministério de curar. Desde o capítulo 1 nós estamos vendo, nos evangelhos, meus irmãos, nós vemos Jesus operando curas maravilhosas. E a gente aprende muito. E, claro, eu vou usar uma expressão assim, uma pincelada, né? Eu falo muito pouco do que está escrito, as maravilhas que Deus opera, né? Os evangelhos você vai estudar livro por livro e vai conhecer a obra que Jesus fez e os discípulos também, né? E aqui nós vemos Jesus curando no capítulo 9, olha, ele cura um paralítico, né? Esse milagre do paralítico ocorre em Cafarnaum, né? Os amigos desse homem paralítico levou esse homem numa maca e Jesus curou este homem. E ao invés de ele falar, seja curado, Jesus falou assim, olha, primeiro ele perdoa o homem dos seus pecados, né? E os fariseus que estavam lá vendo, né, os milagres que Jesus operava, eles o acusavam de blasfêmia, dizendo que, né, quem é ele para perdoar pecados, né? E Jesus, ele fala nesse capítulo 9, do versículo 4 ao 6, ele diz assim, que ao curar o homem, ele estava provando a sua autoridade também para perdoar pecados, né? E a ordem que ele deu ao paralítico foi levanta, né? Levanta e anda, né? E, e todos aqueles que estavam ali ao redor de Jesus, eles ficaram alegres, felizes, né? E se regozijavam com o milagre que Jesus havia feito. Ainda nesse capítulo 9, ele curou uma menina morta, né? Que estava morta, uma menina morta. Foi o pedido de um governante lá, que implora para que Jesus vá até a casa dele para ressuscitar a filha que já estava morta, né? E quando Jesus chega nesta casa, havia uma confusão muito grande. Já na entrada da casa do governante, Jesus encontrou uma multidão, né, bastante barulhenta, músicas fúnebres altas, né, pessoas chorando. E ele ordena que aquela multidão vá embora e disse para eles que a menina não estava morta, que ela estava apenas dormindo. Mais uma vez a multidão, os fariseus, riram de Jesus, né? E Jesus pega essa menina pela mão e ela ressuscita. Depois, Jesus cura aquela mulher hemorrágica, isso também está no capítulo 9, é uma passagem muito conhecida nossa. E havia 12 anos que aquela mulher sofria de uma hemorragia interna. E ela se determinou, irmãos, de tocar nas orlas das vestes de Jesus, crendo que isso a curaria. E imediatamente, quando ela tocou nas vestes de Jesus, nós conhecemos bem esse texto, o Senhor Jesus salva ela, né? Restaura ela, cura ela, né? E depois, ainda no capítulo 9, nós vemos o pedido de 2 cegos e de um paralítico. Esses cegos clamavam, né? Que Jesus os curasse. E Jesus vai e pergunta para eles assim, vocês creem que eu posso fazer isto? Aí eles responderam, sim, Senhor, nós cremos, né? Então Jesus tocou nos olhos deles e os curou. Então Jesus fala para eles assim, que eles não contassem nada a ninguém. Mas sempre quando acontecia isso, eles contavam para todas as pessoas. E também Jesus cura um mudo que estava possesso pelo maligno. E, e esse homem ele foi levado até Jesus. E Jesus opera um milagre, liberta ele dos demônios e ele volta a falar. E aí a Bíblia fala nesse capítulo, que é no versículo 33, quando Jesus liberta esse homem possesso, a multidão que assistia, né, que estava acompanhando Jesus se maravilhavam, né?
mas sempre os fariseus blasfemando de Jesus. Sempre muita oposição a tudo quanto Jesus fazia. E aí depois Jesus vai para Galileia e ele cura várias pessoas enfermas. E ele prega e ele viaja ali por todas as cidades da região, pregando, curando multidões, né? E a situação daquele povo, no versículo 37 e 38 do capítulo 9, é assim, maravilhosa, que inclusive eu quero ler para vocês. Ele disse assim aos discípulos, né? Que poucos eram os trabalhadores, que a colheita era grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele fala assim: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E termina o capítulo nesse versículo. E também eu quero frisar um versículo aqui, capítulo 9, verso 13. Esse também eu quero ler, que é muito importante. Ele fala assim: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, nós temos que tomar muito cuidado para receber essa misericórdia por parte de Deus, primeiramente para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos muito legalistas, conosco mesmo, não, não conseguimos receber misericórdia, não conseguimos receber o amor de Deus. E muitas vezes, por não entender e por não saber, por não receber o amor de Deus, né, as pessoas não amam a si mesmas. E não tem como o amor de Deus fluir através de você e de mim quando eu e você não recebemos essa misericórdia de Deus, né? Se você não recebe misericórdia de Deus, quando você comete algum erro, algum pecado, então você não tem como exercer misericórdia com as pessoas. Então nós temos que aprender a ser pessoas misericordiosas e desfrutar, amados, da misericórdia de Deus todos os dias das nossas vidas. Quando eu e você pecamos e nós confessamos, nós recebemos misericórdia imediatamente. E muitas vezes nós não admitimos, né? E devemos admitir que nós somos pecadores e nos arrepender e pedir a Deus que nos perdoe, receber a sua misericórdia e seguir em frente. E a misericórdia é para as pessoas que não a merecem mesmo. Lembre-se sempre disso em relação a você e em relação às outras pessoas. E nós precisamos pedir a Deus para ouvir em nossos corações e entender toda a benevolência de Deus para conosco, para que nós também sejamos benevolentes e misericordiosos com aqueles que estão conosco quando eles erram, né? Quando eles erram, a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E é importante nós verificarmos como é que nós temos tratado a nós mesmos e muitas vezes como é que nós temos tratado aqueles que nos cercam quando eles erram, quando eles falham conosco. Vamos exercer essa misericórdia que o Senhor Jesus fala aqui no capítulo 9, no versículo 13. Ele fala assim: vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E ele fala nesse texto que ele veio para os doentes, para os pecadores, irmãos. Que você fique com esta palavra hoje. Foi rapidinho, porque nos evangelhos nós vamos ver aqui Jesus operando curas maravilhosas. Amém? Que o Senhor te abençoe e continue comigo aqui neste canal. Vamos estudar o livro de Mateus até o final, né? Nós vamos ver uma obra gloriosa que Jesus opera através dos evangelhos. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Não esqueça de entrar no canal, de clicar, de dar um joinha e não se esqueça do mais importante: ler, estudar o capítulo e repartir com outros em nome de Jesus. Amém?